Jesus e o Logos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Jesus e o Logos. Eu sou o Júlio Sena, estamos com o nosso querido doutor Aldenis Leite para o programa de hoje ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior. Seja muito bem-vindo, doutor Aldenis, bom dia. Obrigado, bom dia, Júlio. E bom dia a você que está nos acompanhando aqui nesse momento. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. E o programa de hoje tá imperdível, porque nós vamos falar sobre o sentido e o não sentido da caridade. Isso que tem permeado as nossas vidas, inclusive nesse período que nós estamos vivendo da pandemia, a solidariedade surgindo na vida das pessoas, a necessidade também na vida de outros. Mas como será que nós estamos desempenhando essa caridade na nossa vida? Qual que é o sentido dela a partir da ótica do Espiritismo e também, é claro, da logoterapia? Nós estamos ao vivo pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, onde você já pode deixar os seus comentários, dizer de onde está participando e pode também, claro, compartilhar conosco as suas histórias, os seus causos sobre a caridade que a gente vai trazer para o programa. Se quiser mandar um WhatsApp, é só anotar o número 11 99643 3827 e você participa do programa de hoje. Doutor Aldenis, vamos falar sobre a caridade, então, no programa de hoje. E é muito fácil que a gente se remeta, quando diga caridade, àquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Como é que a gente pode analisar, então, essa afirmação que está no Evangelho segundo o Espiritismo? A caridade é um meio para essa salvação? Allan Kardec foi muito feliz nessa afirmação. Até porque, quando nós estudamos esse capítulo em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele utiliza, inclusive, 3 palavras para tentar discernir a respeito do que é que verdadeiramente nos salva. Ele usou a caridade, a igreja e a verdade. Ele fez uma análise a respeito desses 3 elementos: caridade, igreja e verdade. Quer dizer, fora da igreja, fora da caridade ou fora da verdade. E ele definiu que, de uma maneira ampla, absoluta, somente a tarefa no bem, a caridade, pode nos conduzir à salvação. Qual é essa salvação? Essa salvação é a plenitude da vida, a alegria, a felicidade, a paz, o entendimento, digamos, total das coisas que estão dentro e fora de nós, a comunhão com Deus, portanto, digamos assim. Então, essa é a salvação, o estado de paz interior. Nós não podemos esquecer uma coisa que é importantíssima: paz interior, felicidade, nunca poderão ser objetivos da existência humana. A paz e a felicidade, ela é sempre consequência de algo a que nos dedicamos. Portanto, a caridade em si não pode ser meio para a salvação. Essa é uma interpretação equivocada que nós temos. E o Espiritismo, na verdade, não apresenta essa proposta. Quando Kardec diz: fora da caridade não há salvação, ele quer dizer apenas que, se nós quisermos experimentar como consequência da nossa vida alegria, plenitude, paz, felicidade, é necessário realizar um grande empreendimento na nossa existência, o que é diferente desse empreendimento ser o meio. Caridade é o fim por excelência, quer dizer, é a finalidade. Nosso papel no mundo é dar de nós. Ponto. Quando fazemos isso de forma desinteressada, de forma alegre,
de forma leve e natural, como que por encanto, digamos assim, experimentamos aquela paz, aquela alegria, aquele bem-estar de estarmos no caminho certo. Então, isso é que é caridade nesse sentido da relação com a salvação. Ela é um objetivo fundamental. O objetivo não é nós nos salvarmos, o objetivo é nós contribuirmos e, como consequência, aí sim, experimentarmos essa plenitude. Então, quando nós fazemos a caridade como meio, nós estamos usando algo ou alguém em nosso objetivo, deixa de ser caridade. Então, caridade é a própria finalidade. Muito bom. A gente já tem aqui uma primeira explicação sobre a caridade, trazendo o entendimento espírita. Agora eu queria compreender também um pouco melhor, doutora Denise, daqui a pouco eu vou trazer as participações do pessoal que está aí pelo Facebook, já convidando você pelo Facebook para compartilhar este programa, porque o tema, com certeza, é de grande interesse de muitas pessoas. Quando você compartilha, você também está levando essa mensagem adiante. Doutora Denise, como que a caridade, então, pode ser compreendida pela ótica da logoterapia? A logoterapia trabalha intimamente com o fenômeno da caridade. Embora não tenha nenhum vínculo com a questão do espiritismo em si, a logoterapia tem uma profunda ligação com a espiritualidade, porque ela é uma psicologia focada no espírito, na dimensão luminosa da pessoa. Portanto, ela propõe que, como fundamental valor na existência, a nossa capacidade de amar é a maior expressão da realização humana. Amar é uma expressão do comportamento da pessoa, do comportamento do indivíduo, do ser humano. Portanto, quando nós amamos, nós estamos, por excelência, exercendo o fenômeno da caridade. Agora, veja que interessante. Nós podemos dizer assim, bem, mas o que é amar? É uma pergunta muito interessante de ser feita, porque o que é amar? Quando nós dizemos, eu amo fulano, eu amo o meu trabalho. O que é, então, este foco, digamos, ou essa atitude de amar? A logoterapia tem uma equação para a capacidade do indivíduo de amar. A equação é a seguinte: nós tomamos o sentimento, que é o amor, pegamos esse sentimento, que ele não é nosso, ele é dado pela vida. Nós não fomos os fundadores do amor. Deus é amor por excelência, como disse propriamente João, o evangelista. Deus é amor. Então, o amor vem da vida, vem de Deus. Nós tomamos isso e damos uma direção para esse amor. Essa direção, ela é sempre de dentro para fora. Porque se ela permanecer dentro sem sair, ela degenera, ela apodrece. Quando você guarda alguma coisa sem repartir, sem dividir, aquela substância vai apodrecendo. Quando você usa, por exemplo, uma enxada no trabalho, ela sofre desgaste, não ferrugem. A ferrugem só acontece quando você esquece a enxada atrás da porta. Portanto, a caridade em si, no sentido de amar, é uma equação onde nós tomamos o amor e damos uma direção, damos um sentido. Então, para a logoterapia, amar é sair de si na direção de um serviço que está fora de nós, no mundo, nas pessoas. Por isso, Jesus anunciou que a mão esquerda nunca soubesse o que faz a direita, porque amar é uma atitude de mão única. Ela nasce em nós, sai de nós e serve ao redor de nós.
não pode haver retorno, porque a caridade, como eu disse, é a finalidade em si mesma. Não pode haver permuta, e sim doação. Essa compreensão do sentido da caridade é muito interessante mesmo para a gente trazer, porque vai além até do que a gente ouve muitas vezes falado, que é o senso comum da caridade. Então, pegar o aspecto espírita, juntar com a logoterapia, acho que dá um casamento muito interessante, né, É doutora Denise? bastante interessante, é muito interessante. Você vê como tem de fato, há uma ligação, né? Eu não sei se Viktor Frankl, de alguma forma, compulsou a, toda a estrutura da mensagem de Jesus, embora ele não cite Jesus, ele era judeu propriamente, então ele não cita Jesus especificamente, mas a ligação com o Evangelho é notória, é muito evidente a proximidade que tem de conteúdo, de explicação e assim por diante. Muito bom. Vou trazer aqui algumas participações, doutora Denise. O pessoal já está no Facebook, ligadinhos e ligadinhas com a gente. A Elaine Mendes Cato, bom dia. Ela é de São Paulo, Vila Maria. A Neuza Garcia também participando com a gente, de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. A Adelaide Tardim, bom dia. Amo vocês e as explicações do doutor Aldenir são uma bênção na minha vida. Gratidão. Obrigado. Obrigado, Adelaide, pela sua participação. Com a gente também, nossa querida Elaine Stroder. Bom dia, queridos amigos. Muita paz e luz. Ela é da Vila Carrão, aqui de São Paulo também. Maria Aparecida Mello. Bom dia, gratidão sempre pelos grandes ensinamentos. A Sônia Maria Lambertini. Bom dia, queridos amigos. Gratidão. Cláudio Fernandes Jerônimo, que é de Diadema, aqui com a gente. Também o Rogério Rufino, de Caraguatatuba. Desejando a todos muito amor e muita paz. Obrigado, Rogério. Roseli Carvalho da Silva, bom dia, amigos e irmãos queridos. Deus abençoe vocês. Estou aprendendo muito. Luz e paz a vocês. Ela é de Cacequi, Rio Grande do Sul. E aqui também a Vivi Hipólito acabou de entrar, está ligadinha com a gente. Todo mundo compartilhando, levando este programa para muito mais lugares, porque nós estamos hoje falando sobre a caridade, o sentido e o não sentido da caridade. Já tivemos, então, uma breve explicação do Dr. Aldenis sobre a caridade pela ótica espírita e agora também pela ótica da logoterapia. Dr. Aldenis, o espiritismo entende que o egoísmo é um grande adversário da caridade. Que tipo de sentimento é esse na interpretação da logoterapia? Essa é uma pergunta bem interessante. Veja, nós imaginamos que o egoísmo representa uma emoção ou, digamos, um sentimento. De fato, ele tem um componente emocional, mas ele é diferente daquilo que nós imaginamos de rotina. Por exemplo, digamos assim, eu conheço fulano e fulano só ama a si mesmo. Ele não se preocupa com ninguém, ele não se comove com nada, ele só olha para si. Quando a gente vê, ele está atropelando os outros para conseguir o que ele quer. Ele só gosta de si. Na verdade, isto não é um amor a si mesmo, é uma outra situação. O egoísmo, como o próprio Espiritismo nos apresenta como chaga maior da humanidade, ocorre como chaga pelo fato de que não é um amor a si mesmo, é o medo do indivíduo de deixar explícitas as suas imperfeições diante dos outros. Portanto, o egoísmo é um mecanismo de defesa primitivo da pessoa para que ela não deixe expostas as suas limitações, suas defecções, seus equívocos, suas imperfeições de natureza espiritual. Por isso é que o egoísmo utiliza muito de uma camuflagem para se apresentar. É aquilo que nós costumamos dizer: esta pessoa dança conforme a música.
Uma afirmação dessa, às vezes, pode ser entendida como: eu me apresento diante do grupo social conforme for conveniente. Essa é a característica típica do fenômeno egóico, do fenômeno do egoísmo. Então, ele é um mecanismo de defesa a fim de que eu não apresente minhas limitações. E eu adoto, como um camaleão, muitas formas de me expressar que agradam, que convencem, que cativam, mas não é afinidade, não é afetividade. É um mecanismo de defesa. Um exemplo clássico para eu deixar aqui, para as pessoas refletirem comigo, é assim: na psicologia dos contos de fada, um dos pontos marcantes que nós percebemos é, por exemplo, aquele mecanismo reativo que ocorre no conto da Branca de Neve, onde aquela rainha má se traveste de uma pessoa idosa, ela se transfigura numa pessoa idosa, dependente, corcunda, fraquinha, e bate na porta da Branca de Neve para entregar a maçã, a fim de que ela venha a falecer. Então, o egoísmo, justamente por ser essa chaga, ele é entendido assim porque a pessoa não é autêntica, não é verdadeira, não expõe o que ela realmente representa, ela se camufla para viver extraindo da sociedade benefícios para ela mesma, mas pelo fato de que ela sabe que não é capaz, ela se entende como alguém inferior, talvez até medíocre, pequena, e por isso se defende nessa inferioridade através do mecanismo do egoísmo. Então dá para perceber que é uma chaga realmente, que é um nível de sofrimento muito alto. Quando a gente fala sobre narcisismo, que é o nome psicológico do egoísmo, que é uma afirmação, digamos, espiritual, o narcisismo não é o amor ou o encantamento da pessoa por si mesma, como é normalmente entendido. Isto não é narcisismo. Narcisismo é uma tríade. Sou eu, o espelho onde eu me olho e crio fantasias, e as pessoas que estão à minha volta, que são obrigadas a ver junto comigo essas fantasias que eu crio. E se elas não virem essas fantasias, não acreditarem nelas, a minha atitude é eliminá-las. Ou seja, a calúnia, a difamação, a crítica, a perseguição é típico do fenômeno egóico. Então dá para a gente perceber a chaga que realmente é o egoísmo. É a antítese, é o contrário do fenômeno de caridade, que é a doação, a entrega, porque agir no bem é bom por excelência, sem precisar nada de volta. O egoísta não. Ele exige realmente que os outros o atendam nas suas necessidades. Muito bom. A gente tem participações chegando por aqui, doutora Aldenise, e uma pergunta bem interessante. Antes de trazer a pergunta da Vera, que é do Tucuruvi, aqui com a gente a Deise Mansano, nossa querida comunicadora, também a Andréia Veiga Afonso, que é de Itapeva, Andréia e Gabriel, que estão nos acompanhando, agradecem aqui pelas explicações, e a Dagmar Aparecida também acompanhando com a gente pelo Facebook. Através do nosso WhatsApp, a gente teve uma mensagem que veio da Vera, do Tucuruvi, que ela diz o seguinte: aprendo muito com vocês e sou muito grata. Minha dúvida é a seguinte: como podemos ajudar as pessoas sem ser intrometido? Devemos aguardar um pedido de ajuda ou tomar a frente mesmo sem esse pedido? Que Deus os abençoe. Que dizer para a Vera, doutora Denise? Eu acho que é necessário aí ter uma avaliação cuidadosa de cada aspecto e de cada caso. Por exemplo, por um lado, não podemos invadir o livre-arbítrio das pessoas, tentando ajudá-las de forma compulsória,
interferindo na vida delas. Isso é fato. Porque senão tiramos das pessoas suas experiências e lições. Por outro lado, também existem aqueles que têm dificuldade de pedir ajuda, embora necessitem. Então, é preciso ter um parâmetro cuidadoso, ponderado de avaliação, de modo a auxiliar de maneira sutil, carinhosa, gentil, não invasiva, aqueles que têm dificuldade de pedir ajuda, mas precisam, e, ao mesmo tempo, saber permitir que, do outro lado, as pessoas também caminhem e aprendam por si mesmas a cair, levantar, se reorganizar e prosseguir, porque se tirarmos delas, com a nossa proteção, as lições de que elas necessitam, atrapalhamos o desenvolvimento pessoal delas. Então, eu diria que é necessário ponderar bem como atuar sem invadir o espaço e também sem deixar de amparar aqueles que têm dificuldade de solicitar apoio, mas ao mesmo tempo precisam muito. Dosar isso é importante. Muito bom. Gente, quando fala de caridade, é muito comum que a gente lembre daquela frase que é o maior mandamento que Jesus deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que colocar isso em prática, doutor Denis, nem sempre é tão fácil assim, né? O que a gente poderia dizer sobre isso, refletir sobre essa máxima, essa lei, que é o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo? Eu vejo claramente que existe uma grande dificuldade de todos nós, sem exceção, para empregar essa máxima fundamental. O próprio mestre disse que toda a lei e os profetas se reúnem dentro dessa máxima. Quem aplicar essa máxima vive por excelência o evangelho. Para que a gente entenda de fato como o conteúdo em si, na sua base, ele é simples. Entretanto, ao mesmo tempo, de vivência muito complexa. Então, isso me chama a atenção pelo seguinte: algumas pessoas conversando comigo, dizendo assim, essa questão de amar, essa questão de entregar-se, de sentir o amor, como é que a gente pode amar a Deus? Né? Algo que propriamente não pegamos, não vemos. O nosso ambiente planetário, como é de uma matéria muito densa, nós obedecemos ainda àqueles minúsculos 5 sentidos básicos que temos, né? Nem sabemos empregar outros, tipo intuição, imaginação. Isso ainda é tão difícil para nós. Nós estamos muito ainda no tato, no olfato, no paladar, na visão, na audição. Ainda estamos muito nisso. Então, como é que a gente vai amar a Deus que a gente não consegue pegar, que a gente não consegue ali tocar, perceber pelos sentidos comuns? E aí vem a logoterapia para nos fazer uma proposta de interpretação disso, que é assim: amar a Deus, do ponto de vista logoterápico, é dizer assim: reconheça e valorize indiscutivelmente o sentido que a vida tem. Se nós fizermos isso, olha que interessante como bate um pouco com a mensagem de Jesus. Um pouco não, até bastante. Olha só. Se eu concebo que a vida tem um valor indiscutível, se eu acredito que viver é fundamental, é um fenômeno inteligente, é algo promissor, infinitamente promissor, e eu valorizo isso integralmente, por que eu farei mal ao meu semelhante? Por que eu tirarei a vida dele? Se eu valorizo a vida, em primeiro lugar, de uma maneira integral, por que eu vou machucar meu semelhante? Prejudicá-lo? Por que eu vou me atender mal?
me colocar em situações difíceis, prejudicar a minha vida, se eu, por excelência, valorizo a vida integralmente. Então, veja como Jesus tinha razão. Amar a Deus deve vir em primeiro lugar, que significa, antes de tudo, conceba a vida como algo, como um patrimônio inabalável, que não pode ser maculado, manchado, prejudicado. Valorize a vida integralmente. E todo o resto acontecerá. Porque se eu consigo amar a vida, olhar tudo ao meu redor e dentro de mim, e ver o quanto isso é importante, por que eu vou malsinar o meu semelhante? Já não vou mais. Vou trabalhar para não fazer mais isso. Então, de fato, amar a Deus deve vir em primeiro lugar. Porque não é questão de tocar, sentir, apalpar. Não, é perceber o valor que tudo que está à nossa volta e dentro faz sentido. Na hora que a gente percebe isso, a gente passa a amar o resto, que a gente pega, que a gente toca. O parceiro, o pai, a mãe, o irmão, o filho, o desconhecido, o trabalho, a instituição onde estou, tudo passamos a respeitar e amar, porque a vida é fundamental. Não faz sentido isso? Eu acho que Faz para mim muito faz sentido. pleno sentido. Então, de fato, amar a Deus, isto é, valorizar a vida como um todo, incondicionalmente, é o principal papel. E, às vezes, só descobrimos isso fazendo terapia mesmo. E é verdade. Como diz Frankl, às vezes é a logoterapia que aclara essa ideia de como amar a vida em primeiro lugar. Olha que interessante isso. E ele tem razão, como Jesus, muito antes, já tinha também. Eu já falava sobre isso, né? A gente tem Exatamente. mais participações chegando por aqui, doutor Aldeniz, pelo nosso Facebook, a Sueli Garcia participando com a gente, a Vera Lúcia Ataídes também, a Wanda Grande mandando aqui a sua mensagem, Deus te abençoe, gratidão. E a Yara Prince, muito bom ouvir e ver vocês pelo Face. Ouço a Rádio Boa Nova há 25 anos e agora em Peruíbe posso vê-los. Obrigada. Olha que legal que a Yara está aqui com a gente. Obrigado, Yara, por continuar nos acompanhando pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior. Aproveito até a mensagem da Yara, é muito comum que a gente tenha participações de pessoas que estão acompanhando esse trabalho há muito tempo. Se você está acompanhando há bastante tempo ou se você acabou de chegar por aqui e quer apoiar os trabalhos da Fundação Espírita André Luiz, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, é muito simples, é muito fácil. Você pode acessar feal.colabore.org e você vai ter uma possibilidade de nos apoiar muito simples. feal.colabore.org. O site é muito explicativo, é muito fácil de acessar. Você pode colocar ali como uma doação mensal, pode colocar também como uma doação espontânea e estará nos auxiliando a levar essa mensagem até você. Obrigado, Yara, por estar tanto tempo por aqui nos acompanhando. Temos uma pergunta, doutora Denise, que veio da Tânia Mara pelo Facebook, que ela disse o seguinte: como agir com crianças narcisistas? Aquele momento que a gente estava falando sobre o narcisismo, né? Do ponto de vista da psicologia, sem considerar efetivamente a psicanálise, mas outros métodos, podemos colocar aqui, por exemplo, a própria logoterapia, a própria terapia no sentido da psicologia cognitiva. Esses modelos apresentam a questão do narcisismo como um padrão de funcionamento ou esquema de vida onde, na criança, não foi ensinado efetivamente a colocação de limites importantes no comportamento. Quando nós não lecionamos para a criança onde estão os limites para o seu comportamento, isto é, a vida não gira em torno de você. Existem pessoas como você, que também têm necessidades,
que também requerem afetividade, atenção, colaboração. Portanto, você não é uma criatura privilegiada no mundo. Você está a caminho, junto com os outros que também têm necessidades como você. Essa explicação é muito importante que desde cedo seja dada, para que possamos vencer dentro de nós, e no caso a criança também dentro dela, o narcisismo ou o fenômeno do egoísmo. Porque senão desenvolvem-se adultos onde o atendimento das suas necessidades vem como prioridade, onde os outros ficam em segundo plano. Portanto, a forma de lidar com isso é estabelecer sempre o ensinamento a respeito de limites, gradativamente apresentar limites, responsabilidades desde cedo para que essas crianças abracem um comportamento que seja de comunhão com os outros, de respeito do espaço dos outros. É um treinamento que deve ser feito. Às vezes, nós querendo que a pessoa não sofra, que a pessoa não sinta nenhum tipo de ansiedade, de angústia, nós vamos dando espaço, abrindo prerrogativas, e isso vai introduzindo um determinado conceito de vida onde a pessoa pensa, eu sou o centro das atenções, o que é muito negativo. Portanto, o trabalho é, através de uma orientação e através de uma adoção de comportamentos, ensinar o estabelecimento de limites e de que a pessoa não é o centro do mundo. Existem outros aos quais ela deve respeito, solidariedade, companheirismo e renúncia. Então, é necessário ensinar dessa maneira. Aqui pelo nosso WhatsApp chegou a mensagem do Reginaldo, lá do Paraguai. Ele falou aqui: bom dia, tudo de bom, ótimo programa. Estamos retransmitindo a RBN aqui no FM 97.5, lá no Paraguai. Olha só, estamos chegando muito longe com essa mensagem. Pelo nosso Facebook, doutor Denis, o Cláudio Fernandes Jerônimo, ele mandou uma mensagem e uma pergunta. Ele disse o seguinte: educar as crianças a respeitar e compartilhar com os amiguinhos aquilo que ele tem é uma saída para adultos mais amorosos e caridosos. E a pergunta dele: as experiências de vidas regressas no egoísmo pode ter mais influência do que a educação dos pais? Acredito que sim. Acredito que sim. A educação, o ambiente, ele tem muita força na formação do caráter. Então, vamos lá. Caráter é algo que se forma. Temperamento é algo que se traz. Então, quando a gente fala assim, fulano tem um temperamento agressivo, não é algo que foi transmitido, é algo que ele traz consigo. Agora, o caráter é algo que se mistura entre o temperamento que se traz e o ambiente que ensina. Aí nós formamos o caráter. Muito bem. O ambiente tem um papel muito importante. Porém, quando uma pessoa tem um temperamento seu, de resiliência, de bons sentimentos, de solidariedade, companheirismo, o ambiente, embora seja, por exemplo, negativo, hostil, não tem tanto impacto, porque o temperamento controla um pouco a força do ambiente. O oposto também é verdadeiro. Quando temos uma pessoa de temperamento frágil, de temperamento mais agressivo, que tem um temperamento seu, natural, assim, oscilante, lábil, o ambiente que orienta, que ensina, que protege, que eleva, melhora, portanto, também a formação do caráter. Então, quando temos ambos negativos,
a influência do ambiente é rude, hostil, e o temperamento é frágil, teremos um adulto com bastante dificuldade de relacionamento, de contexto emocional. Então, é uma mescla de ambos. Porém, o que trazemos conosco, na minha opinião particular, acho que tem muito peso, um peso muito forte sobre o que vamos encontrar no ambiente. Sem dúvida. Nós estamos recebendo mais mensagens por aqui, doutor Aldeniz. A Silvia de Santana, ela traz um depoimento, olha que interessante. Agradeço imensamente à Rádio Boa Nova, pois me ajuda a todo momento ouvir palavras boas e do bem. Isso me faz melhor, traz paz para a minha vida. Aprendo muitas vezes na dor, mas agradeço a Deus por esses momentos edificantes, porque sei que é para o meu próprio crescimento. A caridade hoje se faz presente no meu ser. Com vocês aprendo todos os dias como fazer e praticar a caridade. Era muito ansiosa e exigente. Hoje tenho uma paz dentro de mim que é a presença de Jesus Cristo. Gratidão a todos da Rádio Boa Nova e do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que me ajuda a melhorar. Obrigado, Silvia, pela sua mensagem. É muito gratificante quando a gente recebe depoimentos como esse, e isso com certeza impulsiona todos nós a continuar nessa missão, que é a missão da Fundação Espírita André Luiz, de levar até a casa de todas as pessoas, ao rádio, à TV, à internet, essa mensagem que é tão consoladora da doutrina espírita. Obrigado pela sua participação. Pelo nosso Facebook, a Fátima Silva está nos acompanhando também, e a Deise Mansano, que não é a nossa Deise Mansano comunicadora, é outra Deise Mansano. Olha Nossa, só. que interessante! Que interessante. Troca só o S pelo Z no Mansano, e ela está aqui com a gente também. Doutora Denise, será que existem maneiras de agir no bem que não condizem com a verdadeira caridade que foi proposta por Jesus? Existe. Vamos entender isso, porque esse é um ponto que eu quero tocar como alerta para a nossa própria reflexão, para o nosso próprio autoconhecimento, que é fundamental. Todo bem que se faz gera um benefício. Claro, qualquer bem que eu faça, qualquer coisa que eu adote como comportamento que melhore a vida de uma pessoa ou de um grupo social, vai trazer benefícios, lógico. Mas nem sempre a minha ação no bem me faz bem. E a gente percebe muito isso no contexto da psicoterapia, por exemplo. Existem pessoas que, ao agir na ação do bem, embora promova esse bem, o sentido que eles adotam para realizar esse bem não é um sentido que produz valor, que produz significado essencial. Exemplo, existem pessoas que ajudam muito os outros, mas a finalidade, no fundo, sem perceberem, é o próprio atendimento. O atendimento das suas próprias carências e necessidades. E isso tem que ser trabalhado. Por exemplo, são pessoas que têm muito medo do abandono, muito medo da solidão. E por se sentirem solitárias, a fim de colherem afeto, atenção, carinho, acabam ajudando, servindo, contribuindo. E isso, claro, vai gerar um benefício para quem elas adotam esse comportamento. Mas, dentro de si, não faz tão bem, porque é um estado de ansiedade para se proteger da solidão. Então, já não é caridade. Porque a caridade é uma entrega quando percebemos que o que fazemos realmente vale a pena e somos felizes por fazê-lo. A pessoa que vive no ambiente da solidão, não. Ela faz com medo de perder a atenção, de perder a presença das pessoas. Outro exemplo também é o que falamos há pouco a respeito do narcisismo. Existem pessoas que ajudam os outros, sem a menor dúvida. Entretanto, isso tem um caráter
de se sentirem poderosas, dominantes. Quando ajudam, quando colaboram, notam que isso é como se elas estivessem exercendo algum tipo de poder no ambiente onde elas se encontram. E aí ficam, por exemplo, a cata de notoriedade, de aplauso, de reconhecimento. Isso não é bom. Isso não é a caridade, embora leve um benefício, mas não é propriamente a caridade. Porque a caridade, como está lá, a caridade segundo São Paulo, no próprio capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá que a caridade ela é desinteressada, paciente, bondosa, isto é, ela é de dentro para fora, consciência do valor que tem agir assim, e não do poder que vamos adquirir, ou da presença dos outros nos equipando da ausência de solidão. Então, esses mecanismos psicológicos que são patológicos, a dependência emocional, o medo da solidão, a necessidade de poder e domínio sobre os outros, são, às vezes, as manifestações que nos movem a ajudar. Então, é importante que sondemos isso em nós. Como o próprio Livro dos Espíritos, na pergunta 919, nos orienta, lá está aquele grande estudo que fazemos a pergunta interna. Hoje, o que eu fiz realmente foi bom? Ajudou os outros? Qual a finalidade da minha ação? Se eu tivesse visto o que eu fiz numa outra pessoa, eu teria aprovado? Então, esse estudo que está ali, na pergunta 919, é justamente o treino para a verdadeira caridade, a entrega de si no bem, que é bom de fazer, e não para atender necessidades ou carências psicológicas. Então, façamos esse estudo em nós. Por que eu sirvo? Por que eu ajudo? É para me sentir bem ou para que o outro esteja bem? É para que eu não fique sozinho ou para que eu seja solidário? Qual é a finalidade do meu móvel de auxílio? Então, essa pergunta nos ajuda a verificar se o bem que fazemos realmente nos faz bem. Muito bom. E o pessoal está aqui acompanhando, doutora Denise. Estão chegando muitas mensagens para a gente pelo Facebook. A Domingas mandou aqui, bom dia, Deus abençoe, estou gostando muito. E teve também mensagens pelo WhatsApp. Aqui com a gente a Maria de Diadema, que disse: faço das palavras da Silvia minhas palavras. Deus abençoe todos vocês. Também com a gente a Lourdes de São Paulo. Bom dia, meus amigos queridos. Também estou com vocês desde 2002. 18 anos que a Lourdes está por aqui. Obrigado, Lourdes, por estar sempre com a gente. Obrigado pelo carinho. E ela disse aqui: graças a Deus, vocês me ajudam muito. Gratidão. Também conosco a Alice do Jabaquara. Bom dia, Júlia e doutor. Como é difícil ajudar e exercer a caridade controlando a vaidade e o orgulho, não é? Gosto muito do programa. Abraços. Obrigado, Alice, pela sua participação. E pelo telefone a Maria de São Paulo, que disse: quero fazer a caridade, mas tenho vergonha, tenho receio da pessoa achar que estou dando o resto. Obrigado também pela sua participação, Maria. Infelizmente, estamos chegando já ao fim do programa de hoje. Eu quero aproveitar aqui para avisar a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, pela rádio, pela TV, de que a partir da semana que vem, a partir do dia 3 de agosto, nós vamos retornar com a programação nos horários normais, aqueles horários do início do ano. Então, o Jornal Nova Era volta para o meio-dia e o programa Jesus e o Logos volta para as 11 horas, aí sim com a apresentação de Cláudio Palermo, que está conosco lá nos estúdios da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Então eu deixo aqui já o meu carinho, minha gratidão, doutora Aldenice, e a todos que nos acompanharam, e obrigado pelo programa de hoje. Valeu, Júlio, muito obrigado. Quero dizer aqui publicamente que você fará muita falta aqui, vou sentir muita saudade de você, viu? E eu espero que em breve
em algum momento estejamos juntos aí nos nossos programas, que vai ser uma satisfação. E agradeço a presença de todos. Semana que vem, juntos novamente. Se Deus quiser, estaremos juntos sim. Agradeço pelo carinho do Dr. Denis, todos que nos acompanharam. E, claro, toda a nossa equipe técnica, Boris Maciel, Marcos Magrini, na produção Eliette Ribeiro e na telefonia Solange Ribeiro, que permitiram que este programa chegasse até você. Semana que vem tem mais Jesus e o Logos por aqui. Grande abraço e até lá. Você acompanhou Jesus e o Logos.